Olá, estamos começando aqui o podcast Esporte em Dia pelo SC Todo Dia e também pela Rádio Cidade em Dia, o nosso podcast O Tigre no Ar. É um momento onde nós temos um convidado sempre muito especial que faz parte da história do Criciúma e hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui o atual vice-presidente administrativo do Criciúma, o Guto Silva. Tudo bem, Guto? Bom, Marco, muito obrigado pela consideração aí, né? Fazer parte da história do Criciúma, acho que a gente que é torcedor é o que a gente busca, né? Estar na história lá é muito legal e eu agradeço pela oportunidade. Ô Guto, como é que está sendo essa tua vinda agora para o Criciúma, esse teu retorno, né? Como é que está essa tua chegada no clube? Marco, é uma chegada de um estranho no ninho, né? Eu sou um estranho no ninho ainda, né? Tem aí 15 dias, acho que eu tô 10 dias, 15 dias que eu tô no clube. Eu fui bem recebido por todo mundo, bem recebido, mas ainda precisa criar uma relação de confiança, né, Marco? Então, isso é o primeiro trabalho. Algumas coisas eu já estou conseguindo implementar, coisas que eu falei durante a campanha eleitoral lá para o vice-administrativo, né? A gente já está discutindo algumas questões que eu falei, e vou pontuar: check-in, check-out, é uma coisa que a gente está discutindo já. Facilidade na cobrança dos nossos sócios patrimoniais, que tem que ir lá pagar aquela taxinha lá no clube. A gente já está desenvolvendo um aplicativo, já estava em processo, mas a gente vai colocar agora em funcionamento. E outras pequenas coisas administrativas que eu estou me inteirando, né? Mas assim, ó, a relação de confiança está aumentando aos poucos e a gente vai ganhando espaço dentro do clube. Ô Guto, antes de voltar aqui ao hoje, né, ao teu momento, a tua história dentro do Criciúma hoje, eu quero que tu fale um pouquinho do Guto Silva no futebol, o Guto que já passou pelo Criciúma há alguns anos atrás, 10, 11 anos atrás. 11 anos atrás. 11 anos. Bom, Marco, eu comecei no futebol como vice-presidente lá do Dr. Celso, lá no Próspera, como vice-presidente Vou retornando. Eu comecei no futebol trabalhando como olheiro para um agente FIFA. E logo na sequência, o Dr. Celso me convidou para ser vice-presidente de futebol dele no Próspera. Naquele ano que o Próspera subiu, caiu e jogou a seletiva novamente, lá em 2009, eu acho que foi isso, né? E a gente fez uma campanha legal, mas teve uma manobra para o Joinville voltar, porque tinha caído os dois, o Próspera e o Joinville. Enfim. Logo depois, na sequência, eu comecei a fazer uns trabalhos como empresário de atleta, né? Negociei bastante atleta, negociei atletas do Criciúma na época, naquele ano que o Cascão era presidente. Trouxe muito jogador para o Criciúma em parceria com esse agente FIFA que eu trabalhava e depois eu sozinho, que eu segui minha vida sozinho. Trabalhei algum tempo como agente até o momento que eu entendi que eu não gostava daquele caminho ali no futebol, né? Vai ser um caminho desgastante, a gente lida com pessoas de muitas diferenças, assim, de muitas necessidades diferentes das minhas. E aí fiz um curso de gestão esportiva. O Internacional fez uma faculdade de gestão esportiva. E tinha lá gente muito importante do futebol na época. O Tite era o treinador, o Chumbinho aqui, que tinha feito todo o projeto, que trabalhou no Criciúma como gerente de futebol, né? O Newton Drummond. Enfim, muita gente do meio dava aula. Nesse curso fizemos fez o Roger, que hoje é treinador, fez o Darley, fez uma galera que hoje trabalha no meio. Todo mundo foi para o executivo, para trabalhar como executivo, porque talvez seja onde tu consegue colocar as tuas ideias dentro do mundo do futebol. Fiz isso, né? Fiz esse curso, foi durante um ano inteiro, né? Inclusive, né, o João Paulo Medina, que é o cara que formatou o Inter para aquele Inter que saiu de um clube, né, de um clube que trocava a camisa, o 15 dava a camisa para o 16, o 16 dava para o 17, que não tinha nem uniforme para campeão do mundo, né? Então foi um projeto do Internacional formatado por pessoas que tinham interesse de fazer com que o clube crescesse. E aí, daquilo ali, fui trabalhar no futebol já como executivo. Trabalhei em clubes pequenos, dando assessoria de documentação. Naquela época a gente fazia muita documentação, né? E aí tem uma passagem pela rádio, né? Como fiz durante alguns anos na Rádio Dourado, até que cheguei ao Criciúma. A oportunidade, em 2014, de ser gerente de futebol do Criciúma Esporte Clube, na gestão do seu Antenor Angeloni, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro.
E fiquei um curto período ali, se eu não me engano, são 8 meses que eu fiquei no Criciúma. Acabei sendo desligado no retorno da Copa do Mundo 2014. Eu tinha algumas ideias, nunca conseguia implantar as ideias, e aí, sabe, tem desgaste interno, houve algumas modificações, tiraram o Kila, que era o nosso gerente, trouxeram um outro gerente, e aí a gente já teve um desentendimento ali por maneiras de pensar. Eu entendia que o clube precisava de poucas contratações, eles apresentaram 16, 17 contratações, eu me lembro que na época, e depois troca treinador, então... e eu gosto muito de dizer que eu saí daquele período do Criciúma, Marco, com, se eu não me engano, 52% de aproveitamento. O Kila saiu, eu assumi o departamento, mesmo que não tenha assumido na mídia lá, mas o departamento estava sob o meu comando. A gente teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Se eu não me engano, foi alguma coisa nesse sentido. Depois daquele jogo fatídico do Botafogo, né, que nós tomamos 6 lá, né? Então, logo depois daquilo ali, o comando ficou comigo e eu acho que eu fiz um bom desempenho, mas na volta da Copa do Mundo optaram por me retirar. Beleza, vida que segue. Futebol é assim, né, cara? Futebol, as pessoas que comandam, elas tomam decisões e tá tudo bem. E, infelizmente, no final, o Criciúma acabou caindo. Eu ainda militei um pouquinho na saída ali, ainda como scout, né, para uma empresa da Grécia. Os caras pediu para mim fazer indicação de atleta e tal. E depois eu resolvi me afastar e fui para a política interna do Criciúma. Rádio, né, nas rádios, que fiquei aqui também, praticamente aqui na cidade, acho que fiquei 1 ano e pouquinho com o Denis, fazendo os comentários esportivos aqui. E na política interna do Criciúma eu já estou lá desde 2000 e alguma coisa, assim, né, trabalhando em relação ao conselho, aos conselhos todos, e me posicionando sempre como uma voz forte no conselho, né, que acaba me levando a essa eleição que nós tivemos agora para o meu retorno no Criciúma, né? Eu tinha uma expectativa de fazer 90 votos, fiz 82, então estava dentro da minha margem de erro ali. Pessoas que não puderam votar, que não estavam aí, né? Então eu tinha uma certa expectativa, e essa expectativa realmente ela se confirmou, porque lá, quando houve a vitória da revigoração, né, praticamente eu que comandei aquele processo ali, junto com outros parceiros, né, junto com o Luciano, junto com o Canella, junto com o Bolan, com o Marinho, com o Garel, com o Cabeça, né, com uma galera grande. A gente conseguiu juntar forças, porque assim, mesmo essa galera grande são vários grupos, sabe? O Juca. Então, assim, são vários grupos que tem dentro do Criciúma, e eu consegui, naquele momento, ser o elo para trazer todo mundo junto. Porque assim, né, Marco? Naquela época, se eu não me engano, foram 180. Então, tu conseguir construir dentro de 180, tu tem que ter um certo, assim, um jogo de cintura para poder botar as pessoas todas juntas no mesmo objetivo. E sempre falei isso. Fulano não gosta do ciclano, mas todo mundo gosta do Criciúma. Então a gente tem que chegar aqui para a gente poder quebrar esse ritmo, que era um ritmo, assim, do Criciúma, que, no meu entendimento, tinha um projeto oculto lá de venda do clube, né? Tanto que foi tentado várias vezes essa sustentação, né? O clube nunca o conselho antigo sempre se preocupava em apresente um projeto de tocar o clube, em vez de respeitar o estatuto, que era eleger um presidente, e esse presidente apresenta o projeto, né? Então, esse é o meu caminho até chegar agora no Criciúma. Estou feliz, como falei antes, estou tentando criar uma relação de segurança entre eu e quem já está. Tenho dificuldades, óbvio, porque não pessoais, mas interesses, né, do clube. Tem pessoas que têm interesses. E eu volto a falar, a minha dedicação é para o Criciúma. Eu vou, daqui até o final do ano, vou defender os interesses do Criciúma, independente de quem venha, né, Marco? Independente de quem tentar trazer alguma coisa para o Criciúma. Se essa ideia para o Criciúma ela for boa para o Criciúma, tá tudo bem. Agora, se for um projeto pessoal, eu vou estar lá para tentar barrar. Ô Guto, claro que você tem hoje uma missão de ser um vice-administrativo, mas não tem como falar contigo aqui, não falar sobre futebol, até pela tua capacidade, pelo teu envolvimento na imprensa, que já teve muitos anos. Para você, o que acontece às vezes numa crise no futebol? É o ego? Internamente são pessoas que pensam muito diferentes? Para ti, onde inicia-se uma crise? Onde é que é o início ali da derrocada, da má fase, de uma crise no futebol? Cara, eu tenho uma ideia. A minha ideia é que essa crise ela começa na falta de comando.
E aí a falta de comando, ela pode vir de cima para baixo, né? Tipo assim, a falta de experiência de alguém que não consegue comandar esse outro departamento, que não tem gerência sobre esse outro departamento, que vai chegar no atleta. Porque assim, ó, Marco, é muito óbvio que quando tu monta um grupo de futebol, tu tem lá, acho que o Criciúma terminou ano passado com 40 e poucos atletas, né? É muita gente, Marco. É muita gente de situações diferentes. É o cara que vem da Série A, é o cara que vem da Série C, é o cara que já está no grupo, é o cara que chegou hoje. Então, assim, o comando ele vai ser o principal fator, no meu entendimento. O comando ele é o principal fator para que comece uma crise. Porque eu identifiquei que tem um problema. Quem é que vai resolver esse problema hoje? Porque assim, quem identifica primeiro? Geralmente, o auxiliar ou o preparador físico. Esses dois caras são os primeiros a identificar o problema, né? Porque o preparador físico tá vendo o cara ficar brabo porque não tá jogando, né? O auxiliar tá recebendo um piozinho lá, porque, né? Então ele identifica o problema. Esse problema, logo na sequência, chega no comandante, que é o comandante técnico, né? E esse comandante técnico divide com um gerente, né? Então, assim, esse gerente deveria dividir com um vice-presidente. E a gente não tem isso na estrutura do Criciúma há muito tempo. Né? Hoje, né? Se tratar... Estou falando Criciúma, mas né? Não tem um vice. Esse vice não chega no presidente. Então, assim, tem uma cadeia de comando no futebol que tu tem que seguir e, a partir do momento que tu identificar, tentar resolver aquele problema. E hoje acaba se delegando função para quem isso no Criciúma? Acaba sendo com pessoas do futebol ali? Hoje está único, exclusivamente no futebol e o presidente. Com as duas pessoas do futebol e com o presidente. Isso, hoje embora eu diga assim, hoje o Criciúma não tem esse problema, né, cara? O Criciúma montou um grupo agora, Sim. Né? Tá chegando todo mundo agora, brigando por um espaço agora. Mas o ano é longo, né? Tem várias situações diárias e... Claro, porque eu falo assim, Marco, só voltando um pouquinho. O futebol é igual em todos os lugares do mundo. O que muda é a proporção do negócio. Um problema ali no Próspera, tu resolve de uma maneira. Um problema no Criciúma de outra, no São Paulo de outra e no Manchester tu resolve, né? Entendeu? Mas o problema é igual, Marco. É um atleta descontente, é uma briga interna, é uma confusão que aconteceu entre dois. Acontece, é normal isso do futebol. É um treino que foi mais puxado, um cara que acha que tem que jogar e não tá tendo oportunidade. Então, assim, os problemas são iguais, tá? Tu vai identificar que no Criciúma tem... que aconteceu um racha de grupo, né? Nós estamos... Tu vai identificar que no São Paulo também tem, lá no Manchester também tem, entendeu? O cara que não joga fica louco, fica, né, possuído que não tá podendo jogar. Então, assim, a tua capacidade, a tua capacidade de identificar esse problema mais rápido e a tua capacidade de resolver esse problema mais rápido, ele vai matar essa coisa rapidinho, entendeu? Mas quando tu concentra tudo, isso se torna um problema. Vai se tornar um problema. Porque tu, tipo assim, todo problema chega no Guto. Todo problema do Guto ele resolve sozinho, ele vai chegar um momento que ele vai perdendo a força. Então, tu tem que ter mais gente contigo para fazer isso. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu vou apresentar, assim que me permitir, é que no organograma do Criciúma tenha um vice-futebol para a categoria de base, um diretor do clube, alguém indicado, né? Alguém indicado como diretor de futebol na categoria de base, um diretor de futebol no profissional, e nós já temos a única categoria que nós temos uma vice, que é no futebol feminino, que é a doutora Jordana, né? É a única diretora de futebol do Criciúma é no feminino, nos outros dois não tem. E já faz muito tempo que não tem, né? Esse contato, ele está sendo feito Juliano e Éder com o presidente direto. Não tem alguém para fazer esse meio campo ou até para discutir outras situações. Eu não sei se o presidente está discutindo com outras pessoas, mas, tipo assim, eu não vi ele falar sobre isso ainda abertamente em nenhuma das reuniões que eu estive. Você colocou o nome à disposição para ser presidente. Exatamente. Para ser presidente. Não, tinha um caminho, né, Marco? Sim, tinha um rito. Eu sempre tratei a questão do presidente como se presidente for, né? Sim. Porque... Eu imaginava que pelo movimento das cartas, que ia chegar um momento que eles iam fazer esse movimento que eles fizeram. Eu já tinha essa convicção. Tu tinha ideia que isso poderia acontecer? Não, sim. Inclusive, acho que o principal erro estratégico de quem conduziu o processo foi esse. Porque era muito simples lá no dia que as pessoas... o Guedes saiu, o Alexandre como vice-administrativo vai assumir a presidência, e ele disse, eu vou marcar a reunião, dia 15 eu tô fora, o Minotto vai assumir porque ele é o cara da vez. Acabou, Marco.
Não teria nenhum desgaste, não teria nenhuma possibilidade, porque aí eu ia dizer assim, ó, eu não vou. Porque eu gostaria de ter uma possibilidade, Marco, de chegar lá e implantar minhas ideias, ou pelo menos desenhar as ideias para que no ano que vem, na próxima eleição, a gente tivesse um cronograma desenhado, pelo menos um cenário desenhado para poder, aí sim, vir para uma eleição de 3 anos e começar a implantar as coisas. Então, acho que houve um erro estratégico ali, né? É lógico que eu entendo todo o jogo, eu sei como é que foi feito todo o jogo ali, né? Era garantia para uma pessoa, mas que quando essa pessoa não conseguiu se colocar como um candidato, houve uma movimentação. E no momento que eles entenderam que eles eu vou tratar assim eles, né? Mas hoje eu faço parte, né? Mas assim, no momento que eles entenderam que eles não tinham força para vencer a eleição, eles colocaram o Minotto para ocupar esse cargo. Porque assim, até a data, Marco, nunca o nome do Minotto tinha vindo à baila, tinha vindo 5 ou 6 nomes, né? Veio do Robson Isidro, veio do Dr. Celso, veio do Gelson, veio do Sequete, né? Do Gilmar Sequete. E quando o Minotto já estava ali, né? Nunca veio o nome do Minotto. O Minotto só veio no momento que assim, não, eu acho que nós vamos perder a eleição, então bota o Minotto que tranca o jogo. Beleza, é do jogo e Mas eu sei ganhar e eu odeio perder, mas eu sei perder, entendeu? Ô Guto, mas por essa experiência que foi catastrófica, a renúncia do Guedes, né? Ela causou um trauma aí. Sim. Ela A avaliação dele, né? Inclusive é uma avaliação do Guedes, né? Ele mesmo? Ele entende que ele poderia ter acabado o ano, né? Esperado lá o final do ano, ele entende isso. E ele, gente, eu vou sair, né? E aí a gente pode conduzir um processo ali, talvez sentar todo mundo junto e dali sair um grupo, né? Porque a unificação dos anos eleitorais, tanto da executiva como para a mesa do conselho, ok, isso foi feito corretamente ano passado. Sim. Mas não se imaginava uma queda para a Série B, não se imaginava uma crise no fim do ano, não se imaginava a renúncia. Tu achas que por essa experiência algo no estatuto tem que mudar para evitar que coisas desse tipo aconteçam? Ou é um processo político que todo clube um dia vai enfrentar? Cara, Marco, olha só, qual que é o problema do futebol? É que tu analisa resultado de campo. Único e exclusivamente o resultado de campo. Porque o Criciúma, economicamente, está bem, financeiramente está bem, estruturalmente está bem, né? E a gente, é normal isso, a gente analisa o resultado de campo. Então o Criciúma caiu. Mas seria, assim, um desastre o Criciúma jogar uma Série B? Seria um desastre para um clube que vai viver durante algum tempo esse sobe, pode ficar 2 anos, daqui a pouco vai cair, sim, sobe, mais 2 anos vai cair. Tu não pode condicionar tu ficar ou não ao sucesso desportivo, porque isso é muito variável, cara. É muito variável. Tu vê assim, existem vários clubes, mas já faz algum tempo que não existe. Agora no Criciúma é recorrente. Pode olhar. O Criciúma, eu acho que o Antônio Sérgio Fernandes tem um relato ali. Eu acho que dos últimos 20 anos do Criciúma, o único presidente do Criciúma Esporte Clube que não renunciou foi o Moacir. Todos os outros, inclusive diretores de pasta lá, vice-administrativo, vice-financeiro, todos já renunciaram. Todo mundo que passa no Criciúma acaba renunciando no momento. E por que renuncia, tu acha? Porque a pressão do futebol é muito grande. Mas é uma coisa específica da cidade? Isso é do nosso provincianismo? Não. Ou qualquer clube é assim? Não, acho que todo clube é assim, mas o contato direto que tu tem com as pessoas em Criciúma torna isso mais forte. Por ser uma cidade menor é pior? Muito mais forte, é. Único clube? Por exemplo, vamos supor, lá em Florianópolis, tu pega os 2 clubes. Um ganha, o outro perde, outro ganha, outro perde, né? Então, assim, tu não tem a pressão... Tu tem uma pressão, mas não é aquela pressão... Eu imagino, né? Também estou falando aqui de fora. Mas aqui em Criciúma, assim, tu vai no mercado, o cara te cobra. Né? Tu para no posto de gasolina, o cara te cobra. Tu vai no restaurante, o cara te cobra. Sabe? É uma pressão interna, porque Criciúma e Criciúma Clube, Criciúma Cidade, é a mesma coisa, cara. É muito forte a ligação. É muito forte. Esse negócio que a gente carrega aqui, né, cara? Ele é muito forte, cara. Ele tá impregnado em todo mundo aqui. Não tem? Então essa cobrança ela é gigantesca. Ela é gigantesca. E quem é do futebol está acostumado a ser avaliado pelo resultado, né? Às vezes tu faz uma partida boa, né, e perde. Às vezes tu faz uma partida
bem abaixo daquilo que tu e ganha. E quando tu sabe que tu acompanha há muito tempo isso em todas as partes das rádios, né? Quando ganha, a manifestação ela vem devagar, né? Quando ganha. Mas quando perde, ela vem pesada. O desabafo né? vem, né? Então, assim, o que eu acho? Às vezes as pessoas guardam 3 derrotas lá escondidas lá atrás para desabafar quando tu perde ali, não tem? Uhum. Então, eu costumo usar a frase que assim, ó, quando te elogiam no privado. E quando te criticam no público, né? Então, eu falo assim, ó, quando eu estava na campanha, eu recebia várias manifestações de pessoas que eram contra a minha candidatura, contra o meu posicionamento, né, contra a maneira dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai Como é que acontecer tu aquilo lida outro. com isso? Porque está muito claro que tem uma parte que rejeitou o teu nome. Sim, mas aí é que tá, no público eu recebi muito apoio, no privado eu recebi muito apoio. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas com essa outra parte, com essa outra parcela, como é que tu lida com isso? Cara, eu vou te falar, o que é crítica a dúvidas não tem problema, né? Agora, o que é pessoal, daí assim, ó, eu acho que quando o cara vem pro pessoal, isso e aquilo, o que eu tenho feito, Marco? Me comunicado. Uhum. Me comunico. Porque o Guto é empresário. Desminto. Não sou empresário. Não é mais? Não sou, já fui, mas tem 10 anos que eu não sou. Não é um processo de... ano. Ontem eu larguei os atletas, risquei lá a folha e hoje não sou mais. Então, assim, esses processos, cara, eu tenho que me comunicar. Então, a partir do momento que o pessoal me deu espaço, que eu me comuniquei, eu fui diminuindo. Agora, tem uns aí que a gente sabe que eles... Tem um cara que ele entrava em todos os programas para falar a mesma frase, não tem? Ele é empresário. Aí eu respondia. Aí, no outro programa, ele é empresário. Então, assim, tinha um... Eu era o alvo, não tem? Mas, assim, ó, Marcou, a primeira coisa que eu falo para quem vai se envolver no futebol ou vai se envolver numa diretoria do Criciúma Esporte Clube, por exemplo, assim, prepare-se para a crítica pesada. Se tu não tiver estrutura para a crítica pesada, não vai. Se tu é um cara que não está preparado para ser cobrado até de forma extrema, até de forma exagerada, Injusta, até de né? forma injusta e até de forma Maldosa. sorrateira, maldosa, com o fígado, não Sim. tem? Não vai. Eu te falo que hoje estou preparado, não tem? Hoje eu me sinto preparado para qualquer tipo de crítica, tipo assim, e todo mundo que quiser fazer uma crítica, eu convido para um debate. Vamos discutir esse assunto, que aí eu vou te botar minhas ideias. Tu não precisa concordar, mas tu tem que escutar. Entendeu? Qualquer pessoa que quiser discutir qualquer coisa relacionada a futebol, a Criciúma e a participação minha no Criciúma, que o pessoal gosta muito de dizer que, por que lá em 2021 tu não veio? Eu vim. O Anselmo não quis meu apoio, não quis minha ajuda. Ele ganhou a eleição, antes de ganhar a eleição, ele me ligou. Preciso da tua ajuda, queria que tu me ajudasse a fazer lá, tal. Beleza, tô contigo, pode... Tá. Aí ele se elegeu. Quando o Criciúma, o Criciúma caiu para a segunda divisão da série do Campeonato Catarinense, né? Uhum. Antes de cair, mandei várias mensagens. Cara, tu não precisa que... Não, tá tudo sob controle, tá tudo sob controle. Então, assim, eu me manifestei. Eu estava lá. Não tem? Eu coloquei meu nome para ajudar. Não foi, ele não quis, beleza, é uma opção dele. Mas não fica levando que eu não estava lá. Eu estava sim. Eu fiz o processo da revigoração, a gente foi forte para que a GA lá do Jaime saísse do Criciúma Esporte Clube, nós atuamos forte nessa condição, nós impedimos, Marco, uma venda do clube para um grupo que assumiu o Gama lá e deixou um rabo gigantesco em 2, 3 meses lá no Gama, quando fizeram lá, era a mesma turma que estava aqui, a gente impediu essa entrada no clube. Então, acho que assim, coisas que são internas do conselho, né, cara? Não. Esse nem chegou. Esse era uma... Um devaneio? Não era um devaneio. O cara ligou, eu tenho um interesse. Mas não chegou aqui com... Sim. Botou no papel, não tem? Esse não, esse veio, quis apresentar projeto, quis não sei o que e tal, né? Então, né? Se alguém que não está preparado aceita e acaba colocando... o caminho era esse, tá? O clube no buraco. Não, Marco, o caminho já estava feito. Nós no conselho, eu volto a falar, o Luciano, o Marinho, o Dr. Rodolfo Macarini e mais o Juca, né, que eu falo Juca, né, o Juliano, mais uma galera muito forte, nós impedimos a venda do Criciúma naquele momento, tá, Marco? Uhum. Não era SAF, era um arrendamento
o arrendamento para arrendar com o dinheiro que o Criciúma gerasse, entendeu? Não que o cara ia botar, né? Não tinha garantia nenhuma, não tinha projeto nenhum. Era assim, eu sou um cara do futebol, tenho jogadores e gosto de botar. Mas no final tu vai pesquisar, eu sou do meio, né, cara? Tu liga, não, o cara não tem nada, o cara tá dando um peitaço. Se conseguir chegar, chegou. E as pessoas internas do clube queriam caminhar para isso. E a gente conseguiu impedir. Então, se eu estou no Criciúma há bastante tempo e lá em 21 eu não estava, não, eu estava assim, eu só não estava no processo, né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que ponderar. Ô Guto, queria agradecer aqui a tua vinda, a tua disponibilidade, né? Parabéns pelo teu trabalho, pela tua chegada ao clube. Tem muito o que fazer ainda, né? Bastante. E tem uma eleição aí no fim do ano, então tem muita coisa que você deve estar pensando, porque as coisas funcionam assim, né? Eu vou me preparar para isso. Não tem como não ser diferente, e pela tua capacidade, enfim, que você tenha um bom ano, né? Né? E obrigado por ter aceitado o convite nosso aí. Não, obrigado também, obrigado por eu usar o espaço para mais uma vez falar, né, Marco? Eu acho importante pra caramba falar. Eu gostaria de dizer assim que os meus canais de comunicação estão abertos, né? Eu tenho um Instagram lá. O cara não me ofender, só não me ofender, não tem... não me ameaçar. Se ofender, né? bloqueia. Não, né? Então é isso. Tipo assim, se me ofender, bloqueio. Se me ameaçar, faço uma denúncia na polícia. Ele resolve com a polícia, né, cara? Exatamente. Então, beleza. E assim, todas as outras coisas eu estou à disposição para discutir. Essas possibilidades que você está me dando, eu agradeço muito, porque eu me comuniquei. Não tem? Então, se alguém quiser saber o que aconteceu, por exemplo, em 21, é isso aí. Era um posicionamento meu de ajudar, mas não fui convidado. E agora estou à disposição. Eu sei que se for um ano bom... se eu tiver um ano feliz, o Criciúma vai ter um ano feliz, a torcida vai ter um ano feliz, as rádios vão ter um ano feliz, televisão, né? Essa comunidade que envolve o Criciúma vai estar feliz. Guto Silva, vice-presidente do Criciúma, que teve a disponibilidade de vir aqui ao estúdio da Rádio Cidade em Dia, nesse belíssimo estúdio de podcast, que é o mais bonito da região. Sem dúvida alguma, faremos grandes trabalhos aqui. O Guto foi um dos nossos primeiros convidados. Nós voltamos na semana que vem com mais um podcast Esporte em Dia, do SC Todo Dia, e também o podcast O Tigre no Ar, da Rádio Cidade em Dia, sempre com um convidado do Criciúma. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a semana que vem.